sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje vamos para a aula de número 47 de arte e hoje vamos conhecer um pouco mais da arte da dobradura, o origami. Como objetivos, nós temos pesquisar, apreciar e analisar formas distintas das artes visuais, tradicionais e contemporâneas, pesquisar e analisar diferentes estilos visuais, contextualizando-os aí no tempo e no espaço, e também analisar os elementos constitutivos das artes visuais. O origami, ele é uma arte oriental que consiste então em fazer dobraduras no papel, formando assim pequenas esculturas, né? A origem da palavra vem aí da junção, né, de termos japoneses que significam dobrar papel, né? Por isso vem aí a dobradura e assim o origami. Tradicionalmente, as figuras representadas são geralmente elementos da natureza, animais, plantas, e cada um tem um significado específico, né? Olha que bacana, como exemplo, a gente já identifica um elefante e ele foi feito com uma nota de $1. Então imagina que ele é bem pequenininho. Pouco da história do origami, então. Acredita-se que o origami tenha surgido pouco depois aí da invenção do papel. Dessa maneira, então, a sua história ela remota à própria origem do material que se utiliza então como suporte, né? Ele acaba surgindo logo em seguida da criação do papel. O papel ele surgiu aí na China por volta ali de 105 depois de Cristo. Assim, a partir aí já do século 7, os monges budistas chineses, eles teriam levado o papel então a utilizar técnicas de dobradura, e também isso se espalhou então pelo Oriente, né, entre os locais o Japão. Então, começou-se a utilizar, a descobrir aí possibilidades do papel. É bacana falar que os japoneses, eles passaram então a praticar o origami, né, e a desenvolvê-lo, tanto que no século seguinte ali, logo eles incluíram como elemento de rituais shintoístas. O que é isso, né? Shintoísmo. É como se fosse a espiritualidade dos japoneses, é considerado também uma religião, mas é toda essa espiritualidade tradicional, então, japonesa, tá? Então, vejam, eles levaram para religião, para algo formal, né? Nesse período também, haviam algumas regras para a criação desses origamis. Os papéis não podiam ser colados nem recortados, pois os shintoístas, eles entendiam que somente mantendo ele inteiro, intacto, que eles poderiam homenagear então, e honrar as forças divinas das árvores, né, que originaram então o papel. Então, há a crença, né, desse ritual, e até hoje o que a gente conhece de dobraduras, poucas são cortadas e coladas, né? Depois, né, com o passar do tempo, então, surgiram outros métodos menos rígidos, que já permitiam colar algumas coisas, fazer recortes, enfim, né? É o caso, então, do kirigami e kirikomi. E essas outras vertentes do origami, então, pode-se juntar folhas e colar, né? Esse siri ali é um exemplo de kirigami, onde são duas folhas, então há essa colagem do papel. Hoje em dia, o origami é muito mais comum entre as crianças, né? Já em 1876, pense, né? Lá, muito tempo atrás, as escolas japonesas, elas incluíram então, o origami na escola, né? No processo de aprendizagem das crianças. Mas não foi sempre assim. Então, desde o início do século XIX, o papel era um material muito nobre e muito caro. Então, só os adultos tinham acesso. Então, esse uso por crianças, tanto as crianças japonesas quanto hoje em dia, né, que vêm até os dias de hoje, mas as crianças tiveram acesso muito mais tarde, né, do que o do início do origami, porque era um material muito precioso. Então, não era coisa de criança. Então, com o passar do tempo, sim, se popularizou
e até hoje, né, é visto aí como uma brincadeira de criança por muitos. Vamos conhecer alguns origamis tradicionais e os símbolos que os envolvem. Começo com o que seria, acho que o mais comum, que é o pássaro chamado tsuru. Essa dobradura, ela é, acho que a mais popular dos origamis, né? E ela representa sorte, longevidade, saúde. Então, quem presenteia alguém com um origami de tsuru está também desejando bons presságios e vida longa. Então, é um sentimento muito bom, né? É algo assim que deseja uma saúde e muita sorte para a vida da pessoa. Além disso também, na cultura japonesa, existe aí uma lenda, né, uma crença, de que se uma pessoa fizer 1000 origamis de tsuru e mantiver esse pensamento assim super positivo durante a confecção desses 1000 tsurus, ela tem direito a fazer um pedido, né, e esse virá a se realizar. Então há essa crença, né, referente à dobradura então do tsuru. Como ele é um pássaro muito bonito e muitos acham ele bem difícil olhando ele prontinho, quero ensiná-los a fazer esse tsuru, tá? Vocês vão precisar de uma folha sulfite. Eu estou utilizando aqui, olha, vocês vão... é uma sulfite, eu já preparei como um quadrado, então eu só dobrei e cortei esse excesso, porque é a partir de um papel quadrado que você vai fazer esse tsuru, tá? Ele já está dobrado, vejam, pela metade. Eu vou abrir e eu vou dobrar a outra diagonal para criar, então, um mais ali, né? Uma marcação entre as diagonais. Olha só. Em seguida, tendo esse X aqui, você vai dobrar, então, ele de maneira horizontal para que essas linhas também se cruzem. Lembra de apertar, né, marcar bem esses vincos, essas dobras, para facilitar o trabalho depois. Vejam, ó, não sei se dá para ver pelo vídeo aqui, mas temos então as marcas das linhas. Agora, é um passo que talvez seja um pouco complicado, mas ele facilita se você colocar sobre a mesa o papel e unir as pontas. Os cantinhos do papel precisam estar para dentro, ó. Olha só. Então, eu firmo, eu dobro essa minha estrutura aqui. Ele precisa ficar com esse formato assim de quadrado. Ó, a gente vai usá-lo assim. Então, ele precisa chegar a esse formato, ó. Vejam que os dois lados aqui estão para dentro, esses cantos, né? Ele ficou assim. O próximo passo, você vai o quê? Essa parte aberta vai ficar para baixo ou sobre a mesa, né? Para o seu sentido. E você vai levar essa lateral até o meio, essa ponta. Deixa eu pressionar aqui na minha mesa e eu já vou mostrar. Então, olha aqui, ó. Você levou, então, essa lateral pro centro, pro meio da folha. E você vai fazer a mesma coisa com o outro lado. Lembrando sempre de apoiar numa mesa e de alinhar o máximo possível. Vejam, dá pra ver aqui? Olha só, lembrando, é a abertura do papel que vai aqui para cima. Agora eu vou facilitar o próximo passo fazendo o quê? Essa ponta aqui, triangular, eu vou dobrar para baixo só para marcar aonde chegou essa minha linha. Por quê? Vou tentar fazer aqui, ó. Eu vou abrir, pegar a parte superior aqui, ó. Tá vendo que eu tô abrindo, ó? Tipo uma boquinha. E eu vou agora pressionar essas laterais, então, vou seguir, vou apertar aqui na mesa para me ajudar. Para fazer essa ponta. E isso vai se repetir do outro lado também. Ó, vejam, ele estava abaixado, fechado, e eu agora uni essas duas laterais, ok? Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Lembrando, começo só levando até o meio. O outro lado também. Olha só, fiquei assim. Qual que era mesmo o próximo passo? Abro um pouquinho, levanto essa ponta aqui, dá uma ajeitadinha ali, aqui ó, e vou fechar, pressionar então
essas laterais. Vai dando uma ajeitadinha no papel, se você vê que ele fica um pouco de lado, é jeito e prática também, né? Quanto mais você fizer, mais fera você fica. Ó, você tem isso aqui. Agora, essa parte que abre fica para baixo e você vai... É quase a mesma coisa da dobra do início. Você vai dobrar até o meio novamente, ó. Toda essa ponta daqui para baixo, ó, para o meio. E vou fazer isso do outro lado também. Olha só. Agora eu vou, lembrando que é desse lado que abre aqui, ó. Vou virar e fazer a mesma coisa do outro lado. Dos dois lados. E está quase chegando ao final. Nossa, mas não tem nada a ver com um pássaro, né? Mas já, esse é o toque final aqui, ó. Tcharam! Agora, essa parte que abre, você vai erguer essa parte, então você abre aqui um pouquinho, para você conseguir dobrar para cima, lá no limite do papel. Você vai, então, dobrar para cima e pressionar. Opa, tá dando forma, olha só. A mesma coisa com o outro lado. Abre um pouquinho, levanta essa parte e dobra junto, alinhando aqui. Agora, é só fazer a cabeça. Você pode escolher um dos lados, você dá uma dobradinha aqui, dá uma quebradinha nessa ponta, que vai ser a cabecinha. E é só abaixar e modelar as asas, ó. Eu baixo para um lado, para o outro. Eu gosto só de curvá-las. Eu acho que fica um toque mais delicado do que deixá-las retas ou só dobrar para que elas fiquem planas. Eu gosto, então, de curvar as asinhas para ela ter esse efeito mais curvado, né? Mais arredondadinho. Olha só. Então, presenteando um tsuru, você está desejando aí vida longa e sorte, né? A pessoa que vai recebê-lo. Vamos conhecer outros. Também o sapo tem um significado aí, é bastante comum dentro do origami japonês. Ele é um símbolo de vontade, assim, que as coisas positivas voltem a acontecer. Então, ele é bem relacionado à esperança, né? Por isso, ele é oferecido, então, a pessoas doentes, né? Como um desejo de melhora à saúde. Então, ele tem esse lado aí de esperança, de voltar coisas boas para a pessoa. Muitas pessoas levam também dobraduras de sapo consigo como um amuleto, né, de sorte realmente. Outra bastante conhecida agora é de flor, uma íris, e também é bem tradicional aí do Japão. Assim como o tsuru, né? Essa flor, ela carrega aí uma simbologia de sabedoria, né, conforme a cultura japonesa, e é também um lindo presente de aniversário. Então, além de algo muito simples, só se usa o papel, e muito bonito de se presentear e de decorar, né, a sua casa, enfim, e até mesmo presentear alguém. Dessa maneira, então, essa dobradura da flor íris, ela traz também um significado de votos de saúde, sabedoria. Então, vejam que todos esses origamis, eles desejam muitas coisas boas, né? Para quem faz, para quem presenteia. E dessa forma, então, mostrando toda essa cultura japonesa tão bacana e que está presente pelo mundo todo, né? Com essas dobraduras de papel. Foram só alguns exemplos, espero que tenham gostado e pratiquem o tsuru em casa. Um abraço e até a próxima!